Então vamos lá para a nossa próxima aula aqui, aula importantíssima, né? Porque quem é que nunca sofreu com estados de espíritos negativos, emoções negativas que tiram a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa alegria, né? Ou mesmo a nossa capacidade de enxergar o mundo como um lugar bom, como um lugar agradável. Nós vamos entender como que a maioria delas funciona, né? E como que a gente pode ter estratégias de não cair nas armadilhas e o que fazer para sair rapidamente de estados de espírito negativo, porque provavelmente mesmo com a descoberta do seu propósito, se você se deixar ser arrebatado por um estado de espírito negativo por longos períodos, isso vai prejudicar, vai fazer com que você não consiga progredir, não andar em direção à própria execução do seu propósito ou mesmo outros planos de vida que você pode ter. É importante que você mantenha sempre em mente aquela ideia do cérebro de 95% do inconsciente, que é onde governa, que é onde nos faz ou conseguir ou nos sabotar, e os 5% que é a parte consciente que a gente tem controle, porque tudo isso tem totalmente a ver com essa lógica, né, que a neurociência descobriu de como o cérebro funciona. Então, nós vamos falar sobre 3 aspectos muito importantes que delimitam a grande maioria dos estados de espírito negativo. A primeira delas é a questão do otimismo. Tá? O otimismo, por mais que algumas pessoas queiram cravá-lo como uma característica inerente, como uma característica de nascença, ele pode ser aprendido e desenvolvido. A neurociência já provou isso com estudos recentes. Até algum tempo acreditava-se que isso era quase que uma condição imutável do ser humano, né? Mas as novas descobertas mostraram e comprovaram isso, não só cientificamente, mas com testes práticos, com vários estudos e pesquisas, né? Que ele é completamente moldável e maleável. E é uma das principais causas de estado de espírito negativos. Não o otimismo, mas a consequência de não ser bom nele, que vai gerar exatamente o contrário, que é o pessimismo. 3 questões aqui que diferenciam completamente os otimistas dos pessimistas e que você pode ter controle. O primeiro aspecto aqui, ó, é a questão do permanentes contra temporários. O que ocorre? Todo otimista tem por hábito, né, ainda que ele não se educou, né, de alguma maneira ele desenvolveu o hábito, né, de quando ele está passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, ele tem a capacidade de enxergar isso como algo que ele está passando temporário, né? E necessariamente todos os pessimistas tendem a ver os problemas deles como permanentes, o que é obviamente uma mentira, mas, de novo, uma mentira que se você acredita, ela se torna uma verdade para você e vai te prejudicar. Então agora que você já sabe, isso aqui é outra coisa que funciona no nível inconsciente, pelo menos para a grande maioria das pessoas que não tem, sabe, o entendimento disso aqui que nós estamos falando, né? Quando ele é arrebatado por alguma circunstância da vida dele, automaticamente o cérebro já constrói lá inconscientemente uma imagem de esse problema agora ele é para sempre, ele não vai sumir, ele não vai ser resolvido. O que, se você olhar para o seu próprio histórico de vida, você vê que é uma verdade, uma mentira completamente infundada, né? Só que a percepção e conseguir se colocar no lado de enxergar aquele problema como temporário vai fazer com que você se sinta muito melhor, você se sinta muito mais energizado, muito mais motivado, né? Muito mais energizado até para lidar com a possível situação que está te incomodando, né? Então, é uma importante forma de novo, se isso aqui estava no seu inconsciente, agora com o entendimento disso, trazer para o consciente, para aquela parte lá, né? Tiramos esse lixo daquela parte dos 95%, tomamos consciência dele nos 5% e agora você tem, sabe, e isso aqui dá um resultado muito rápido, tá? Eu posso estar me vendo num problema agudo, se eu consigo enxergar que ele é simplesmente algo temporário, que cedo ou tarde ele vai passar, né? E que eu posso ter atitudes que apressem ele de sair da minha vida, ele vai tender a ter um impacto emocional muito menor sobre a sua vida. Uma outra questão dos otimistas, pessimista contra otimistas. O pessimista tende a ver os problemas dele como universais, de uma forma como se fosse generalizada. E o otimista tende a ver
os problemas como específicos. Isso é outra coisa que faz uma diferença enorme, né? Vamos supor, eu tive uma briga no meu relacionamento afetivo, né? O pessimista se apressa em dizer, isso sempre é assim, isso sempre acontece, isso é assim com tudo na minha vida. Tá vendo como ele está sendo universal e generalista? O otimista não, ele consegue ver isso como específico. E, de novo, ao enxergar como específico, a carga de negatividade emocional que ele absorve é muito menor do que a que tende a haver o problema de uma forma genérica e universal, né? Ele pode, é muito diferente, né? A minha esposa atrasa, por exemplo, para uma coisa que a gente marcou, que é uma coisa que eu fico chateado, que eu não gosto, né? É muito diferente eu enxergar que o trânsito estava ruim hoje, porque é sexta-feira. Estou lidando isso como algo específico. Eu vou sentir a negatividade de uma dose homeopática, ao passo que se eu enxergo com aquilo, é sempre assim quando eu marco alguma coisa, sempre atrasa, nunca dá certo. Você tende a generalizar e aí a carga emocional negativa é muito maior. Então é outra coisa que você, tendo a consciência, pode ter um controle deliberado para enxergar de uma maneira que vai te fazer muito menos mal e vai te manter um estado muito mais saudável. E o terceiro ponto que diferenciam também e que você pode ter controle os pessimistas tendem a interiorizar o problema, já os otimistas tendem a exteriorizar. Essa é outra grande diferença que vai fazer com que se você dominar só essas três formas aqui de se manter otimista, policiando seus pensamentos e suas interpretações, cara, você já dilui, eu vou chutar aqui, mas uns 70% a 80% das emoções negativas que você absorve ao longo do seu dia a dia, aí, no seu ano, na sua vida, né? O que é isso de interiorizar? Quando alguma coisa não dá certo, o pessimista tende a ver aquilo como um interior, como uma raiz, como uma essência dele, né? E o otimista tende a conseguir enxergar aquilo com alguma ligação mais exterior, que obviamente seria mais fácil de se livrar, mais superficial. Vamos dar um exemplo. Eu quebrei a minha empresa. O que o pessimista vai falar? Eu sou um merda, eu não sei fazer isso, eu sou muito ruim, eu não sou capaz. Tá vendo como são todas formas de interiorizar? O otimista pode enxergar aquilo como a economia não está boa nesse momento, se eu tentar de novo pode dar certo, né? Pode ser que esse ramo eu entrei muito tarde e aí ele já está um pouco saturado, né? Se eu entrar num momento melhor no próximo ramo, entende como ele exterioriza um pouco mais ao invés de se internalizar com o problema? É outra forma então de se sentir muito melhor a respeito dos problemas que você possa ter na sua vida. Essencial ter a consciência disso e se policiar para, se você tiver, sabe, tendo muitos eventos negativos, emoções, estados de espíritos permanentemente negativos por longos períodos na sua vida, assista esse vídeo de novo e se policia para que você tenha controle sobre esses estados de espírito negativo. Ainda falando sobre crença, uma das mentiras mais aceitas na nossa sociedade é que a gente não pode mudar o que a gente sente, que a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. Vê, enquanto você acreditar novamente nessa mentira, ela vai ser uma verdade, porque o seu cérebro, o seu inconsciente vai fazer com que ela se torne uma verdade para validar uma crença que você tem. Uma crença que, obviamente, é uma mentira. Eu já te dei 3 formas aqui que, se você colocar em prática, você vai ver o quanto controle você pode ter no curto prazo sobre as suas emoções, né? Então, é importante que você tenha isso muito claramente e torne isso um hábito na sua vida, porque você vai colher muitos benefícios, não só para a execução do seu propósito, mas para a sua vida como um todo, tá? E ainda falando, para fechar aqui a questão sobre otimismo e pessimismo, uma grande sacada, caso o problema do pessimismo não esteja exatamente com você, mas talvez com alguém que você convive muito. E aí é dose, porque isso tende a navegar, sabe, a transitar entre pessoas. Se esse é o seu caso, tem uma pergunta que ela mata, ela vai na raiz, na essência, tira as pernas de um pessimista que possa estar convivendo com você. Toda vez que ele vir com alguma lamúria, alguma reclamação, alguma forma de enxergar um problema como permanente, problema como universal e genérico, problema de interiorizar as coisas, e isso acaba te afetando, você sempre, depois que ele acaba de terminar a lamúria dele, você pergunta, ok, e o que você acha que pode fazer a respeito disso?
É uma pergunta que ela obriga a mente a focar na solução ao invés de focar no problema, sabe? E a pessoa vê o quanto aquilo está em poder dela, né? Algumas vão ficar até se sentir meio exposta, meio envergonhada, porque, né, vão entender que você está ali com uma mente aguda para focar na solução, no estado de espírito positivo e não está ali para compactuar com a negatividade dela, o que obviamente só alimenta algo mal para você e para ela. Uma outra questão que a gente vai falar aqui, né, além do otimismo, é a questão do modelo de mundo, né? O que ocorre? É outro enorme gerador de estados de espíritos negativo. A frustração, na verdade, as frustrações que a gente tem na vida, elas sempre vão obedecer à regra do modelo de mundo. O que é isso? Quando o modelo interno de mundo que eu tenho na minha cabeça foi diferente do que aconteceu na minha vida ou em algumas circunstâncias pela qual eu estou passando, né? Quando isso acontece, a gente vai deixar uma técnica abaixo desse vídeo, uma técnica de coach, que é simples e poderosíssima para você conseguir lidar com essa questão de modelos de mundo. Toda vez que você se sentir frustrado, magoado, chateado com alguma coisa, né, você pode enxergar que modelo de mundo eu tinha que foi diferente do que aconteceu, né? Por exemplo, uma pessoa foi lá, me prometeu alguma coisa e depois, mesmo tendo prometido, ela foi e descumpriu e eu fiquei na mão. E aí eu fiquei indignado. Percebe como isso parte de uma frustração? Porque você permitiu que o seu modelo de mundo tivesse alguma coisa do tipo: as pessoas têm que ser confiáveis o tempo inteiro, as pessoas têm que sempre cumprir com o que elas falam. Amigo, se você tem um modelo de mundo desse, você está perdido. Lembra lá quando eu falei dos valores, das regras dos valores? Aqui você tem uma regra de modelo de mundo totalmente desfavorável. Por quê? Porque as pessoas o tempo inteiro vão falar uma coisa e fazer outra. Na verdade, o único que conseguiu alinhar o que ele falava com o que ele fazia foi Jesus. Fora isso, meu amigo, eu acho que a gente só vai conseguir chegar no 100% desse método quando a gente passar para um plano maior. Então, eu posso ter um modelo de mundo muito mais favorável para não sofrer com isso, do tipo: olha, as pessoas às vezes falam algumas coisas e fazem outra. Vê, eu posso ter um modelo de mundo que coloque até eu mesmo como uma pessoa que executa isso. Por quê? Porque é difícil, né? Eu posso ter um modelo de mundo, não, peraí, eu sei que é muito difícil falar e fazer exatamente as coisas que você fala o tempo inteiro. Com um modelo de mundo desse, quando esse tipo de situação acontecer, ela vai te machucar muito, muito menos. Eu dei um exemplo aqui aleatório, né? Mas para todas as situações que te irritam, ou que te indignam, ou que te tiram a paciência, tiram o sono, você pode examinar qual é o modelo de mundo que eu estou tendo e como eu estou ferindo ele, para que eu troque o meu modelo de mundo e a partir disso passe a me sentir muito melhor com as situações que possam ocorrer na minha vida. Uma outra questão que você pode usar, ainda falando de modelo de mundo, né, é que uma grande sacada, na verdade, né, troque sempre o eu deveria. Cara, quando você já acorda com aquele tanto de eu deveria, eu tenho que, eu devo, eu preciso, não sei o quê, é terrível, porque é como se você já colocasse uma bigorna, um fardo, uma mochila com uma bigorna de 500 quilos para você começar a andar uma maratona no seu dia, né? Então ela já drena, já deixa até o nosso jeito de andar, de falar pesado. Mas sim, eu acho que tem treinadores que dizem que essa palavra deveria ser expulsa do nosso dicionário porque ela faz um mal maior do que as pessoas imaginam. O que você pode fazer a respeito disso? Troque sempre o eu deveria para o eu poderia, né? Então, ao invés de você levantar, nossa, hoje eu deveria ligar para aquele cara para resolver aquele assunto chato, hoje eu deveria ir na academia, hoje... Se você simplesmente começar a pensar no eu poderia ir na academia, hoje eu poderia ligar para aquele cara para resolver aquele assunto chato, você vai ver o quanta energia você já consegue ter a mais com essa simples sacada, com essa simples mudança de uma palavra do seu vocabulário cotidiano, ok? E por último aqui, né, então, voltando a falar, o modelo de mundo tem uma técnica aqui para se você quiser executá-la, né, além desse entendimento que eu estou dando nesse vídeo, na prática também, quantas vezes você quiser, né? É a questão do controle, né, sobre o incontrolável. Isso é outra característica que faz as pessoas sofrer imensamente. As pessoas ficam... Olha, tentar ter controle sobre as coisas já é algo desgastante, perigoso, exaustivo e que não funciona. Como se isso não fosse o suficiente, é incrível o quanto o inconsciente de muitas pessoas ficam tentando manter um controle sobre coisas que são
totalmente incontrolável. Vou dar um exemplo, ficar tentando controlar o comportamento de uma outra pessoa. Ficar tentando controlar o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a política, se o meu time vai ganhar. Você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Se o mercado de trabalho vai estar contratando mais, né? Se os salários do Brasil vão estar crescendo, se o meu ramo que eu atuo vai estar no momento positivo. São todas as coisas que a gente não estão fora do seu campo de controle, né? E que você gasta uma energia mental enorme tentando controlar esse tipo de coisa. Aqui o antídoto é muito simples, né? Aceitação e controlar o que está no seu campo de controle. Isso aqui é o seguinte, são duas formas muito simples, mas extremamente poderosas. Primeiro é aceitar de verdade, virar e falar assim, olha, a economia está péssima, eu não tenho controle sobre isso e eu aceito essa situação. Fale isso em voz alta, fale isso para o seu inconsciente parar de ficar martelando e tentando te fazer controlar uma coisa completamente insana, né? Então, a simples aceitação, nossa, aquela pessoa me largou, aquela pessoa me deixou. Ok, eu não tenho controle sobre isso, então eu aceito essa situação porque está fora da minha área de controle. Se você disser isso e tentar realmente sentir isso na prática, você vai ver o quanto é libertador, o quanto pode fazer bem para as suas emoções. E uma outra coisa para as pessoas que são mais de ação, que não aguentam ficar parado, que sente que sempre tem que fazer alguma coisa para melhorar aquilo, sabe, que tem que agir, então ok, mas então mapeie o que está dentro do meu controle e o que não está. De agora em diante eu só vou focar no que está dentro do meu campo de controle. Isso aqui já vai eliminar também uma grande gama de emoções negativas, né? Então, eu não posso controlar a economia, mas eu posso controlar o fato de eu buscar um emprego de uma maneira melhor, de eu melhorar meu currículo, de eu ir fazer um curso para me aperfeiçoar mais, de eu conversar com empresários para saber que tipo de profissional está faltando no trabalho, né? Isso sim são coisas que podem melhorar o resultado, mesmo que a economia esteja ruim, mas coisas que estão dentro do seu campo de controle, né? Então você pode mapear ações a respeito disso que vai com certeza te ajudar muito nessa jornada. Então, primeira parte desse vídeo, se você executar questões do otimismo e do pessimismo, questões de modelos de mundo, né, e questões de não tentar controlar o que está fora da sua zona de controle, realmente você já vai reduzir imensamente a quantidade de momentos e estados de espírito negativos que você está acostumado a vivenciar na sua vida, ok? Então, basicamente é isso. Agora nós vamos para a parte 2, vou apagar o quadro aqui e eu vou voltar dando mais estratégias e mais formas, mais agora direcionadas à PNL, às técnicas de programação neurolinguísticas, que são extremamente poderosas também para que a gente realmente exorcize esse assunto e que você saia desse vídeo sabendo que não importa qual estado negativo de espírito pode estar te ocorrendo, o que importa é você saber como lidar e como, sabe, mudar, como transmutar eles. Então, a gente volta com essa segunda parte do estágio de espíritos negativos daqui a pouco. Então daqui a pouco nada, nós temos edição hoje em dia, então é já direto de bate pronto que a gente já vai para a segunda parte desse vídeo de estado de espírito negativo. Nós vamos falar sobre PNL, né? PNL na prática, programação neurolinguística. Esse aqui é a principal especialidade do maior coach, do maior trainer do mundo, que é o Anthony Robbins, né? Tive a oportunidade de estar com ele nos Estados Unidos fazendo um dos seus workshops, um dos seus seminários, e é realmente importantíssimo, né? E é uma pena que muitas pessoas não tenham nem conhecimento, nem saibam que existe algo tão poderoso para a vida das pessoas, né? Vamos falar aqui então de 3 pilares da PNL e como que isso pode te ajudar na sua vida. De uma maneira bem resumida falando, a PNL, né, esse conjunto de técnicas de programação neurolinguística, é como se ela servisse como formas de educar o seu cérebro para os objetivos que você tem na vida. Qualquer coisa que você queira atingir na vida, o seu cérebro precisa estar condicionado a isso, senão não vai acontecer. E quando eu digo cérebro, eu estou falando justamente não só daqueles 5%, mas daqueles 95% que fazem parte do seu inconsciente, né? O seu cérebro ele não vem treinado de fábrica para atingir os objetivos que você tem na vida. O único papel dele é o papel de sobrevivência. E ele vai tentar fazer isso a qualquer custo, ainda que seja
seja fazer você falir, ainda que seja fazer você perder seu relacionamento, ainda que seja fazer perder os seus amigos ou mesmo perder um braço. O que ele importa e trabalha é para que você sobreviva. Então, se você, além de sobreviver, quer ser feliz, você vai ter que educar o seu cérebro para ser feliz. Se você quiser ser rico, você tem que educar o seu cérebro para isso. Se você quiser ter um relacionamento afetivo saudável, você também tem que educar o seu cérebro para isso, porque ele não vem de fábrica, digamos assim, né, com esses atributos. Quais são os 3 pilares que a gente tem, né, para trabalhar com a PNL? O primeiro dele é a sua fisiologia, né? É realmente a sua circulação, o jeito que você, sabe, se expressa, o jeito que você conversa, o jeito que você fala, a altura, o tom de voz, a velocidade, né? O segundo pilar é o foco, né? O que você está focando em termos de pensamento, né? Ou mesmo em termos de situação, os pensamentos que governam a sua vida também é o segundo grande pilar. E o terceiro é o pilar do significado, né? Focar exerce um foco parcial. Além disso, é importante saber o significado, né? Por exemplo, eu estou focando, infelizmente, hoje num término de um namoro, de um relacionamento que eu tive. Isso por si só vai gerar alguma quantidade de carga emocional, positiva ou negativa. Agora, o significado que você dá a isso também gera uma outra grande... né? Foi o quê? Foi uma bênção essa pessoa ter saído da minha vida, né? Ou foi uma coisa trágica, nunca mais eu consigo arrumar ninguém? Qual o significado que você está dando? Também contribui de uma forma significativa para o estado de espírito que você vai estar vivenciando. E agora a gente vai dar, então, exemplos de como usar cada um desses pilares para fugir de estados de espírito negativos, né? Com a fisiologia, por exemplo, então a gente já falou, se você está num estado mais para baixo, mais negativo, sabe? Você pode perceber, né? Mesmo que eu não conheça você necessariamente, eu tenho certeza que se você está mais para baixo, você vai estar usando um tom de voz mais baixo, você vai estar falando mais baixinho, você vai estar falando mais devagar, sabe? Aquela fala assim, quase arrastada, devagar e tal. Você vai estar gesticulando, você vai estar já aquele que mal se mexe, conversa assim e tal. Você percebe que são vários, você vai estar falando, além de devagar, né? Você vai estar associando a cada momento que você fala pensamentos negativos, né? Você provavelmente vai estar com aquele ombro mais assim, mais cabisbaixo, um jeito de andar, aquele, sabe, quase meio arrastado, assim, aquele cara que vai virar para o lado, aí ele vai e faz assim, tá? Parece que até demora, gasta uma energia para virar, aí ele volta. Vê, eu dei alguns exemplos aqui. Por quê? Porque o estado de espírito negativo, para ele ocorrer, ele precisa de um conjunto de coisas que você está fazendo ao mesmo tempo para perpetuar aquele estado, né? Então, se você reconhece isso e inverte, sabe, esses sinais fisiológicos, o estado de espírito não consegue se manter. Tem alguns sinais fisiológicos que a gente dá que eles são incompatíveis com estados de espíritos negativos, né? Então eu vou te dar um exemplo. Se você simplesmente abrir as costas, é um exercício fenomenal. Em alguns treinamentos do Tony Robbins, ele amarra uma faixa aqui e obriga você a ficar andando na sala com o peito, sabe, bem aberto, as costas bem abertas e olhando em vez de para baixo, mais para cima. E ele manda você começar a andar rápido e ele fala, eu te desafio a continuar se sentindo mal, se sentindo para baixo de executar isso. E é incrível. Um auditório, às vezes, com 3.000 pessoas, sabe? Ele pergunta, quem aqui ainda está se sentindo mal? Ninguém levanta a mão, né? Então, é uma técnica simples, né? Você pode, quanto mais elementos você usar da fisiologia, costas abertas, peito estufado, queixo para cima, falar rápido, falar alto. Pode perceber que as pessoas que têm mais energia e vigor ao seu redor, elas falam alto. Às vezes até, sabe, irrita a gente porque ela fala bem alto, mas você pode perceber que as pessoas assim são as pessoas mais energizadas que dificilmente são pegas por estado de espírito negativo. Por quê? Porque elas estão apresentando uma fisiologia incompatível com isso, né? Então, falar alto, falar rápido, costas abertas, queixo para cima, né? Gesticular de forma brusca, em vez daquele, sabe, aquele que vira de uma... Não, sabe, aquela coisa mais ativa assim, já é suficiente para mudar um estado de espírito negativo e é assim que funciona a fisiologia. Ainda que eu não dei todos os exemplos de fisiologia, se você estiver mal no estado de espírito negativo, você pode simplesmente se perguntar que aspectos fisiológicos eu estou executando para que eu inverta eles, seja lá quais forem, passa a fazer o oposto que você vai trocar o sentimento que você está sentindo, ok? Questão de foco, agora são os pensamentos, né?
A gente ao longo desse curso já deu várias formas de como que a gente tem e consegue mudar esse padrão de pensamento negativista, né? E, sobretudo, mostrando que, principalmente quando ele vai para o seu inconsciente, aí ele começa a te governar de uma maneira que você tende a achar que não tem o controle sobre aquilo. Então, por exemplo, afirmações, né, na frente do espelho, né, com uma afirmação contrária a uma coisa que está te preocupando ou que você está sentindo, podem ser extremamente úteis. Aquelas questões do otimista versus pessimista também, de trocar o permanente pelo temporário, o universal, o genérico pelo específico, são formas de você mudar o seu pensamento de uma maneira muito assertiva, né? Não ficar focando em coisas que você não tem controle, né? São todas formas também de você conseguir agir sobre o segundo pilar da PNL para melhorar o seu estado de espírito. E aqui eu tenho uma grande sacada, né? Na verdade, duas grandes sacadas para lidar com essa questão do foco, né? O primeiro tem a ver com uma imagem que você vai montar na sua mente e o segundo, uma imaginação do problema resolvido. Além dessas que eu falei, então, duas grandes sacadas. Primeira delas, então, a imagem. Tudo que consegue te fazer mal, te fazer ter medo, te fazer ter preocupação, te fazer sentir angústia, se você examinar, o seu cérebro montou alguma imagem, algum símbolo, tá? Para esse sentimento, ou para esse medo, para essa angústia que você tem, seja lá o que for, né? O que você pode fazer é pegar esse símbolo e manipular a imagem dele que está na sua cabeça, que já dissipa completamente o estado de espírito negativo, né? Vou dar um exemplo ao Léo aqui, mas use para o seu caso específico. Vamos supor que eu estou num momento eu estou quase que em pânico, eu estou com muito medo porque eu estou com, sabe, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho e eu estou com medo da minha empresa quebrar, né? Por exemplo. Vamos supor, se essa é uma coisa que me aflige muito, eu preciso procurar que imagem mental eu estou associando a uma possível falência da minha empresa, né? Então eu posso estar associando, sabe, o cérebro o inconsciente, ele é muito daquele assim, já consegue imaginar uma pessoa lá passando fome, não tendo dinheiro para nada, e o filho dela chorando, porque é umas coisas loucas assim, né? Que a gente já imagina uma catástrofe, sendo que na 99,9% das vezes essa catástrofe nunca vem acontecer. Mas não importa, se essa imagem estiver lá, ela vai estar te fazendo mal. O que você pode fazer? Depois que você identificou a imagem exata, né? Pode ser, por exemplo, uma imagem de eu tentando passar um cartão no supermercado e meu cartão sendo recusado, sendo bloqueado e eu ficando com aquela vergonha. Vamos supor que seja essa, tá? Eu monto claramente, eu fecho o olho, monto na minha cabeça qual imagem que está associando, que está me fazendo tão mal. Vamos supor que eu estou lá no supermercado tentando passar o cartão e apareceu aquela letrinha lá, não autorizado, por exemplo, bloqueado, sei lá, o que for, né? Você vai pegar essa imagem com o olho fechado, né, e vai ver. Eu aposto que está uma imagem colorida, está uma imagem nítida, está uma imagem próxima. O que nós vamos fazer é dissociar essa imagem. Como que você faz isso? Primeiro, você pega essa mesma imagem, fica concentrando mais ou menos 1 minuto nela e torna ela primeiramente preta e branca. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é continuar montando essa imagem, só que agora preta e branca. Se ela estava muito nítida, que é provável que esteja, a segunda coisa que você vai fazer é torná-la toda quadriculada, como se fosse uma imagem péssima, daquelas televisões antigas, que mal dá para você enxergar ali, você tem que ficar concentrando, sabe? É o segundo passo. E o terceiro e decisivo passo é, você provavelmente está se vendo dentro dessa imagem, como se fosse 3D, sabe? Que você não enxerga o seu corpo, você enxerga do olho para fora a situação. Essa terceira é poderosíssima. O que você vai fazer? Você vai agora tirar a imagem mental para você sair fora do seu próprio corpo e você vai ver você naquele supermercado, já em preto e branco, já quadriculado, como se você estivesse agora vendo um filme e você fosse um personagem daquele filme. Eu tenho certeza que se você executar isso, principalmente essa terceira, quando você sai da imagem, você quebrou as pernas daquela imagem e ela não vai mais ter o poder de te fazer mal, tá? Então, essa é uma técnica poderosíssima de PNL que é muito usada por grandes treinadores, extremamente, né, eficaz para qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de preocupação. É uma coisa simples, mas extremamente poderosa. Principalmente essa quando você consegue pegar a imagem, sair dela e passar a ver como se fosse você um bonequinho lá no filme, ok? Então, essa é importantíssima. E uma outra grande sacada é você pode pegar a situação e criar uma imagem do problema já resolvido, né? Então, no meu caso, eu posso pegar essa imagem, além de imaginar que ela é temporária, e falar qual que seria a imagem que representaria esse problema resolvido. Porque, sabe, tudo que já me afligiu na vida, no final foi resolvido, de um jeito ou de outro. Esse trem vai ser resolvido, não tem como,
né? Então, eu posso montar uma imagem, pode ser o quê? Uma imagem da minha conta cheia de dinheiro, uma imagem da minha empresa cheia de pedido, sabe? Uma imagem daquela coisa tendo sido superada, eu olhando para trás e falando, nossa, olha como eu sofri com aquilo, que hoje está aqui totalmente resolvido. É uma outra forma, conseguir imaginar o problema resolvido é essencial. Isso aqui também serve para coisas pequenas, tá, gente? Às vezes você tem uma palestra para dar e você está nervoso, né? Às vezes uma reunião, uma entrevista de emprego, se você simplesmente está preocupado, está ansioso com aquilo, se você se educa para imaginar uma imagem de você tendo acabado de sair da entrevista de emprego, tendo acabado de sair da reunião, tudo resolvido, tendo sido uma ótima reunião, você já vai ver que você não vai se sentir mal. É incompatível, de novo, com o jeito que o cérebro funciona, tá? Então, basicamente é isso, né? E agora vamos falar um pouco da questão do significado, né? O que ocorre? Às vezes a gente, por não falar ou por não imaginar que significado a gente está dando para algum fato, eles tendem a ter um grande poder sobre a gente, né? E uma forma de melhorar os significados, às vezes não é nem você tentar fazer isso sozinho, seria você conversar, dialogar com alguma pessoa. E aqui eu vou dar duas formas essenciais, extremamente potentes, extremamente com poder de cura que você pode executar também através da PNL. Vê? Quando a gente está muito preocupado, atordoado com uma coisa, a gente tende a começar a ter uma visão irrealista daquele problema. Então, quando você conversa com alguém, e principalmente sobre o significado daquela coisa, é um momento que você consegue... A pessoa, por não estar envolvida no seu problema, ela vai ter uma visão muito mais realista. E aí ela vai te ajudar, porque provavelmente você está tendo uma visão apocalíptica, catastrófica daquela situação. Então, quando você conversa com outra pessoa, isso tende a melhorar muito essa situação. Outra coisa que você vai acabar fazendo quando você conversa com alguém é desabafar, né? O cérebro, a mente não foi feita para guardar as coisas, foi feita para compartilhar. Então, se você ficar muito tempo sem desabafar dos seus problemas, dos seus estados negativos, eles vão crescer e ter poder sobre você, né? Então, você tem que usar isso aqui para desabafar. E isso aqui é o seguinte... gente, isso aqui é de tempos em tempos que você tem que ter, né? Já mapeei quem é uma pessoa que eu me sinto à vontade, que eu me sinto seguro em desabafar, porque normalmente a gente não desabafa porque a gente vai se sentir exposto, com medo, né, em posição de vulnerabilidade. Então já pensa, quem que é uma pessoa que não, aquela pessoa eu sinto que ela é madura, ela me ajuda, ela quer o meu bem e tal. Quem que é a pessoa? De tempos em tempos você vai ter que desabafar. É uma outra enorme, simples e poderosa forma de não deixar grandes estados de espírito negativo se abater contra você, né? E uma outra questão que a gente pode falar aqui, essa aqui, principalmente os homens podem ser que tenham um problema com ela, é o choro. O choro é uma das formas mais eficazes de diluir o lixo emocional que a gente está guardando naqueles 95% do inconsciente, né? Então eu costumo perguntar, às vezes, para a pessoa, há quanto tempo você não chora? Se o tempo for muito grande, nós temos um problema, né? Porque essas coisas vão ficar remoendo aí dentro de você, você não está dando a oportunidade do jeito natural de deixar isso sair, né? Então, é uma coisa muito importante. Cara, se você tem muita vergonha, conheço pessoas que têm grandes bloqueios, né? Vou dar um conselho que algumas pessoas até diriam para eu não dar, mas antes chorar escondido no banheiro do que não chorar. E aí, a partir do momento que você já evolui, já consegue se amadurecer, aí você pode chorar com uma pessoa que você realmente tenha muita confiança. Vai ser mais poderoso ainda, mas entre não chorar e chorar sozinho, então que chore sozinho. Mas de vez em quando isso é uma coisa natural e que você precisa expressar para que você, sabe... eu tenho muitos relatos de pessoas que após um simples choro, cara, renasceram, sabe? Cortaram raízes extremamente negativas e passaram a ser leve, mudaram até o semblante, né? Então, é uma forma também simples e extremamente poderosa que você pode executar. Por último, então, aqui para fechar esse vídeo, né? Eu vou dizer que eu não posso ser leviano também e imaginar que todos os tipos de problema de estado negativo podem ser abarcados por esse vídeo que nós estamos gravando para você. Mas eu reconheço que às vezes a pessoa pode estar numa situação que ela é um pouco mais complicada no sentido de às vezes não ser resolvível no curtíssimo prazo ou com uma ou duas ações. Nesse caso, tá?
Não quer dizer que não deixe o seu inconsciente, sabe, construir uma imagem que você só vai ficar bem depois que aquela coisa for completamente resolvida. Isso também é mentira. Não permita que isso seja uma verdade para você. Se esse for o caso, você tem um problema que você sabe, sente, né, por uma questão realista, que vai ser longo de resolver, a melhor maneira de fazer isso é elencar várias ações que você vai precisar executar para esse problemão ser resolvido. Faz uma lista dela num papel e, cara, cada dia progrida e evolua em umazinha dela. Pode ser uma pequena, pode ser uma simples. Isso tem um poder energizador enorme. O nome disso é uma técnica que chama momentum, né? Que pequenos passos em direção a um grande problema provoca uma sensação positiva desproporcional, né? Então, se esse for o problema, a melhor coisa que você pode começar a se sentir bem com uma semana, mesmo tendo um problema longo para resolver. De que forma? Hoje eu vou resolver esse pedacinho, amanhã esse pedacinho, em uma hora, em um momento seu cérebro vai internalizar. Cara, se esse cara está resolvendo um pedacinho a cada dia, é só questão de tempo e esse negócio vai ser resolvido, entende? E aí você já consegue, no curto prazo, não resolver, mas se livrar da negatividade que esse problema pode trazer para a sua vida, ok? Basicamente é isso. Então, um forte abraço e agora eu te vejo no próximo vídeo desse nosso módulo de sabotadores.